Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade e prosseguimento à nossa matéria de direito penal. E os senhores sabem muito bem qual é o tema que nós estamos. Nós estamos falando dos princípios do direito penal, ou os princípios básicos do direito penal. Passamos pelos princípios constitucionais já, e agora nós estamos, situados nos princípios doutrinários. A bola da vez é o princípio da intervenção mínima. Importantíssimo, cai em prova o tempo inteiro. Começamos pelo sinônimo, que é a questão da necessidade, ok? E agora vem uma questão interessante, pessoal, que é o seguinte: a reserva legal, vocês lembram lá o princípio da reserva legal? Reserva legal, meus amigos, ou estrita legalidade, tinha um objetivo político, se recordam disso? Que é o que? Conter as amarras do Estado. Evitar que o Estado tenha todo e absoluto poder. Então é por isso, por exemplo, que crimes e penas precisam estar previamente em lei. Só que com o avançar dos estudos e com a percepção científica, nós descobrimos que a estrita legalidade por si só, ela não é suficiente para garantir os anseios sociais. Não é suficiente. É preciso algo mais. E é nesse algo mais que adentra a intervenção mínima ou a necessidade. Esse princípio, pessoal, ele atua em duas frentes. Ele atua no crime, certo? Só que em duas frentes no crime, em dois preceitos. Nós temos o preceito primário e nós temos o preceito secundário. O que é isso, pessoal? O que é preceito primário? O que é preceito secundário? Afinal de contas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha só. Preceito primário é o comportamento criminoso. De regra geral, comportamento humano. De regra geral, comportamento humano criminoso. Por exemplo, no homicídio, está lá o comportamento humano no 121, matar alguém. No furto, está lá no artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Na concussão, artigo 316, está lá, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, os comportamentos criminosos que estão na parte especial do Código Penal, por exemplo, são preceitos primários, certo? Agora, o que é o preceito secundário? O preceito secundário, meus amigos, é a sanção penal, a reprimenda do Estado, a pena. Então, todo crime vai ter esses dois preceitos que os senhores estão vendo aqui. Preceito primário, o comportamento humano, e a conta para pagar, o preceito secundário. Então, no homicídio, matar alguém é o preceito primário. Está ali. Quando diz pena, reclusão de 6 a 20 anos, é o preceito secundário. Perceberam?
Por que eu coloquei isso? Porque eu quero dizer a vocês que o princípio da intervenção mínima, ele atua nas duas frentes. Ele tem que ser observado tanto no preceito primário, como ele tem que ser observado também no preceito secundário. Tem que ser nos dois, certo? Bom, onde surgiu o princípio da intervenção mínima? Na antiguidade, na Carta de João Sem Terra, lá pelo ano de 1250. Na legislação, no direito moderno, certo? O direito atual, o direito penal mais aplicado, nós vamos ter a intervenção mínima na declaração, olhem bem que eu vou botar aqui, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Está lá. Essa declaração, ela não é nova também, amigos, ela é antiga. Isso está no artigo 8º da declaração. A declaração, ela é de 1789. Aqui está. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se eu procurar aqui, se eu der um Google, será que eu acho? A internet ficou lenta. Que legal, me sabotou. Me sabotou. Bom, tudo bem, sabotou, sabotou. Mas quem der um Google, for fazer uma pesquisa e procurar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e for atrás do artigo 8º, vai encontrar a grande essência da intervenção mínima. E nós vamos botar aqui. Olhem bem. A lei, por isso que eu falei que ela tem relação muito íntima com a estrita legalidade, muito íntima. Opa, acho que agora vai fluir. Agora sim. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Tá aqui. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Ela teve uma readaptação em 1948, mas 1789 é onde nós realmente temos a essência, né? Tá aqui. Tá aqui a declaração e nós vamos no artigo 8º. Pequenininho, mas está aqui. Eu vou ler para vocês porque talvez seja difícil os senhores enxergarem daí. Mas o artigo 8º diz que a lei deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias
E ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Na verdade, amigos, o princípio da intervenção mínima é a primeira parte do artigo 8º da Declaração, quando diz: a lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias. Evidentemente ou eficientemente necessárias. Então agora eu fecho aqui e a gente volta para o quadro. E essa frase é importante que a gente tenha, né? A lei somente pode prever as penas estrita e evidentemente necessárias. Por isso que esse princípio também leva ao nome de princípio da necessidade, ou seja, crimes e penas só podem estar previstos em lei se eles realmente forem necessários. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque nós temos inúmeros comportamentos humanos. Nós temos uma série de fatos humanos que podem ser puníveis. Só que o direito penal, ele não entra em toda a seara, em toda e qualquer seara, não. Ele seleciona. Então, como o direito penal lida com a vida das pessoas, ok? Ele, na verdade, vai intervir o mínimo possível, certo? A atuação dele não é em qualquer comportamento, porque se fosse em qualquer comportamento, a sociedade não teria sossego. A sociedade não teria sossego. Então a intervenção é a mínima possível, mas quando ela é aplicada, quando a lei penal é aplicada, aí a coisa muda. Aí, meus amigos, ela tem que ser estrita, naquele caso, e suficiente. Suficiente para quê? Para coibir e solucionar aquele conflito. É por essa razão que nós temos destinatários. Deixa eu apagar aqui e vamos falar deles. Nós temos, destinatários. A quem se destina o princípio da intervenção mínima? A quem se destina? E nós temos dois destinatários. Nós temos o legislador e nós temos o intérprete. O legislador, os senhores sabem quem é, né? Lei ordinária, Congresso Nacional. Aquele que cria as nossas leis, aquele que vai estabelecer o fato criminoso e vai estabelecer a quantidade da pena. Esse é o legislador. O intérprete, meus amigos, é aquele sujeito que vai fazer o quê? Aplicar essa lei, certo? Fazer com que aquele ato criminoso seja imputado a alguém e que uma sanção penal seja também imputada a uma pessoa. Certo? Isso é o papel de quem? Papel do intérprete. Bom, o papel do legislador qual é?
Legislador tem que ter moderação. Moderação. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a vida é um grande buffet. É só a gente saber se servir. Então, o legislador ele vai se deparar com uma série de comportamentos humanos. Desde tocar um pincel para cima até matar uma pessoa. Nós temos muitos comportamentos humanos. E ele precisa ter sabedoria, mas principalmente agir com parcimônia, agir com cautela na escolha dos tipos penais. Como assim? O legislador vai analisar um caso concreto, um comportamento humano, certo? Um comportamento humano que não é bem visto pela sociedade. E a pergunta que ele tem que se fazer é: a aplicação do direito penal aqui é necessária? Ou é possível que essa questão se resolva sem o direito penal? Se o legislador entender que aquela lide, aquele conflito é resolvido sem o direito penal, ele simplesmente não legisla. Ele não descreve a conduta como crime e nem impõe pena. Ele deixa que outros meios resolvam a questão. Está aqui. Moderação na escolha dos tipos penais. Dos comportamentos típicos, para que seja apenas o necessário. E o intérprete? Qual é o papel do intérprete? Aqui, meus amigos, a função dele é não operar a tipicidade. Vejam, agora nós temos um fato previsto em lei. Nós temos um fato previsto em lei agora. Mas aqui diz o quê? Não operar a tipicidade. Não aplicar o direito penal, no caso concreto, certo? Quando perceber que é possível resolver satisfatoriamente através dos outros ramos do direito. Em alguns casos, os outros ramos do direito podem resolver o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito tributário e por aí vai. Se no caso concreto, embora a previsão típica, isso puder ser resolvido por outros ramos, o intérprete não aplica o direito penal. Agora, se é lá no legislador e ele perceber isso, ele nem legisla. Um exemplo disso, para que os senhores possam entender, certo? Um exemplo disso. Sujeito vai a uma loja e compra um produto, tá? Na compra desse produto, foi dito para ele uma informação e depois se descobriu que essa informação não correspondia à realidade. Talvez uma função e depois se descobriu que essa função não existia, tá? Bom, se a gente pegar a lei penal, nós vamos encontrar essa conduta como criminosa. Lá no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Vai estar lá. Fazer afirmação falsa ou enganosa
ou omitir dizeres sobre a qualidade, quantidade de um produto ou serviço. Tem lei uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, algo assim. Só que aí vem a pergunta, pessoal. Sejamos inteligentes. Existe a necessidade de aplicar o direito penal? Será que outro ramo do direito não resolve a questão? Pois é, a gente vai analisar e vai ver que na esfera civil isso se resolve através de uma solução de desacordo comercial. Nós não precisamos usar o direito penal, deixamos ele ainda como o mínimo possível intervindo nas relações humanas. Perceberam? Então, esses programas sensacionalistas que estão na moda hoje em dia, de pessoas que vão em estabelecimentos comerciais e dizem, olha, eu vou chamar a polícia se você não resolver essa questão. Esses BOs, amigos, muitas vezes eles morrem em si mesmo, porque o delegado vai dizer, eu não vou instaurar inquérito, que resolvam na esfera civil. Direito penal não pode perder tempo com isso. Direito penal não tem que se meter tanto na vida das pessoas. Então, esses programas eles ganham mais audiência e sensacionalismo, certo? Do que propriamente dito uma função legislativa. Agora, claro, como é que esses programas conseguem resultados tão bons? Porque essas reportagens elas vão para o ar e as redes sociais elas detonam essas empresas, né? Vão bem na reputação da empresa. Então, muitas empresas, para evitar esse prejuízo, acabam fazendo a composição com algum consumidor. Certo? Muito bem. Dito isso, a gente vai agora para a parte final do princípio da intervenção mínima. Parte finale, grande finale da intervenção mínima. Como eu tinha dito aos senhores, este princípio ele se subdivide em outros 2 princípios. Logo, nós chamamos eles de corolários. Por quê? Porque eles nascem da intervenção mínima. Nasce dela. Que princípios são esses? Primeiro, o princípio da fragmentariedade. Aqui está. E o princípio da subsidiariedade. Ali está. Fragmentariedade e subsidiariedade. A soma dos 2 formam a necessidade, a intervenção mínima. Ok? Fragmentariedade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: nem todos os ilícitos configuram, nem todos os ilícitos configuram infrações penais. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que nós temos 2 tipos de infração. 2 tipos de infração. A infração penal e a infração extrapenal. O direito penal fragmenta, ou seja, ele pega apenas fatias de ilícitos
para entender como conduta criminosa. Ele não pega todos os ilícitos que existem. Olhem que interessante. O direito penal não atua em todo e qualquer comportamento humano, só os comportamentos mais relevantes. E desses mais relevantes, que são ilícitos, nem todos o direito penal vai se preocupar. Certo? O que